comigo. Se Macventa, que é o príncipe planetário vice-regente, está previsto para voltar aqui só lá para 2930 e ainda é invisível, Jesus não vai aparecer tão cedo, concorda? Finalmente trarei aquele vídeo sobre o Melquisedeque, o sacerdote ninja, aquele que chega e sai sem que ninguém veja. E olha que o cara nem usa bomba de fumaça, hein? Esse cara é bom. Mas a princípio, que fique bem claro que Melquisedeque não é um nome, mas sim uma classe de ser celestial, como por exemplo os anjos. Cada Melquisedeque possui o seu nome próprio. E nesse vídeo vamos falar especificamente de um Melquisedeque, aquele que ficou conhecido em nosso humilde planetinha como o Rei de Salém. Mas antes, claro, vamos dar uma breve pincelada sobre quem são os Melquisedeques em geral. Explicando assim de forma bem resumida, assim como ninguém chega ao Pai Eterno sem passar por Jesus, digamos que os Melquisedeques seriam aqueles que preparam o caminho para que um planeta consiga chegar até o Filho Criador de um universo, que no nosso caso é Jesus. Os Melquisedeques vão governando e ensinando ao povo desse planeta que só existe um Deus, um Criador e um caminho. Todo mortal ascendente, assim como eu e você, que decidir trilhar o caminho até o paraíso, em um dia futuro, terá que frequentar as universidades Melquisedeques, que são em um total de 490 planetas. Cada um desses planetas são considerados como uma universidade específica para determinado assunto, tendo como professores os próprios Melquisedeques. Só assim os mortais do reino conseguirão obter o status de residente em Salvington, onde fica a moradia oficial dele, o nosso querido e muito amado Criador, Jesus de Nazaré. Os Melquisedeques também são conhecidos como a tropa de elite dos seres celestiais, não no sentido de guerrear, mas sim no sentido de resolver problemas planetários emergenciais, problemas que podem levar todo um planeta à obscuridade. E é por isso que também são conhecidos como filhos emergenciais. E nós tivemos a honra de ter em nosso humilde planetinha a presença de alguns desses valentes heróis celestiais. Mas como eu disse, falarei nesse vídeo especificamente sobre aquele que ficou conhecido para nós como o Rei de Salém, cujo nome dele é Macventa Melquisedeque. Macventa veio ao nosso planeta 1973 anos antes do nascimento de Jesus. Chegou de mansinho, sem efeitos pirotécnicos ou efeitos especiais. Apenas apareceu. O seu primeiro contato com o humano aconteceu quando ele entrou na tenda de um pastor caldeu chamado Andon, onde se anunciou como sendo sacerdote do Deus Altíssimo, o único Deus. Ali, ele experimentou pela primeira vez a nossa comida, alimento esse que iria sustentá-lo por todos os 95 anos que estaria aqui entre nós. Em poucos anos ele conseguiu reunir um grande grupo de discípulos que formaram o núcleo da futura comunidade de Salém, que hoje é conhecida como Jerusalém. As suas vestes eram parecidas com as dos sacerdotes cananeus, exceto que usava no peito um emblema com 3 círculos concêntricos, o símbolo da trindade do paraíso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um. Agora uma pequena observação pessoal. Eu conheci o livro de Urântia por causa da coleção de livros Operação Cavalo de Troia. E no livro 7, quando mencionaram esses 3 círculos azuis e concêntricos, aí eu, isso aí é simbolismo ocultista. A mim vocês não pegam não. Então eu tava aquele jeitinho de bancando esperto, né? Aí eu fui pesquisar no Google, o resto vocês já sabem que é a história, né? Olha eu aqui falando sobre o livro de Urântia. E esse símbolo, os 3 círculos, é a bandeira do reino de Jesus. E os discípulos de Melquisedeque a considerava tão sagrada que nunca ousaram usá-la, caindo no esquecimento com o passar das gerações. Agora um detalhe muito importante. Macventa também recebeu um ajustador enquanto esteve entre nós. E esse mesmo ajustador, por ter adquirido experiência com Melquisedeque, Macventa, também foi enviado para habitar a mente do menino Jesus. E foi o único a habitar 2 mentes em Urântia, sendo essas mentes meio divina e meio humanas. Nas escolas criadas para ensinar sobre o Deus Altíssimo e as coisas do nosso planeta e universo, Macventa ministrava aulas conforme o grau de entendimento de cada aluno, indo a explicações simples sobre o céu, por exemplo, e chegando a explicações mais complexas sobre Avona e a Ilha do Paraíso para alguns seguidores mais aplicados, como foi com Crato, que manteve esses ensinamentos em sua família
passando de geração em geração, até influenciar diretamente um descendente bem conhecido por nós, o grande e famoso Moisés, que em breve teremos um vídeo falando especificamente sobre ele. Erra de longe aquele que diz que foi João Batista que preparou o caminho para a chegada de Jesus. Esse crédito é exclusivo de Macventa Melquisedeque, pois foi graças aos ensinamentos dele que o povo evoluiu acreditando em uma única deidade. E foi Macventa que também ensinou que em um futuro próximo, outro filho do Deus Altíssimo estaria entre nós na carne, mas que nasceria de uma mulher e cresceria normalmente como todos os urantianos. Por isso que os instrutores dizem que Jesus era um sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. A missão de Melquisedeque aqui em Urântia era simples: manter viva a verdade de um único Deus e preparar o caminho para a vinda de Jesus. Mesmo ciente de que poderia adicionar algumas práticas sanitárias avançadas ou demonstrar algumas verdades científicas, ele não fez, deixando o povo se desenvolver no seu tempo. Depois de muito bem preparar seus discípulos, Melquisedeque enviou missionários mundo afora, levando as boas novas sobre o Deus único por toda a Europa, chegando até a Islândia. Outros grupos invadiram a China dentro, chegando até o Japão, mas tirando a Palestina, a mensagem desse sábio de Salém sobre um Deus único acabou se mesclando às crendices antigas de cada reino, se tornando apenas mais uma das inúmeras superstições criadas pelo homem. Macventa decidiu que era a hora dele partir quando percebeu que o povo, e até mesmo seus próprios seguidores, já estavam vendo como um semideus, que de fato era, mas que já estavam começando a reverenciá-lo de um modo errado, mais voltado para a idolatria. E além disso, ele também queria sair de cena antes da morte de um de seus discípulos mais dedicado na propagação da verdade do Deus único. E eu estou falando daquele cuja descendência foi tão grande quanto o número de estrelas no nosso céu, o nosso grande e querido Abraão, que será o tema do próximo vídeo. Em uma bela noite, Macventa deixa o seu costumeiro boa noite para seus companheiros humanos, vai para a sua tenda em Salém, e pela manhã, quando foram lhe chamar, ele já não estava mais ali. Já tinha partido do transporte seráfico da meia-noite. Nos dias de hoje, Macventa está curtindo sua aposentadoria em alguma prainha caribenha de Boca del Toro. Quem dera, né, Macventa? Quem dera, né? Após sua partida, ele voltou ao seu status de filho Melquisedeque e continuou o seu trabalho como um dos 12 administradores Melquisedeque de nosso planeta. E assim se manteve até os dias, os tempos do triunfo de Jesus Cristo, quando tomou para si o título de príncipe planetário de Urântia e nomeou Macventa como príncipe planetário vice-regente daqui do nosso planeta. E o Melquisedeque, que escreveu esse documento ao qual eu usei como base sobre a história de Macventa, especula que acontecimentos recentes, que eram recentes em meados de 1930, quando o livro nos foi entregue, sugerem que o reaparecimento de Macventa em carne e osso possa novamente acontecer em nosso planetinha, onde ele assumirá, em definitivo, a posição de príncipe planetário regente, vice-regente no caso, representando Jesus Cristo, que é o atual príncipe planetário de Urântia. Uma coisa também já sabemos, que há menos de 1000 anos, a contar de 1930, Macventa esteve invisível aqui em Urântia por um período de 100 anos, no cargo de governador-geral do nosso planetinha. E que, segundo o sistema atual de direção dos assuntos planetários, ele voltará em pouco mais de 1000 anos e assumirá o mesmo cargo. Ou seja, levando em consideração que o livro de Urântia nos foi entregue em meados de 1930, Macventa voltará para nos visitar lá para o ano de 2930. Agora pensa comigo. Se Macventa, que é o príncipe planetário vice-regente, está previsto para voltar aqui só lá para 2930 e ainda é invisível, Jesus não vai aparecer tão cedo, concorda? A história sobre Macventa e os demais Melquisedeques é bem longa. O que eu fiz aqui foi apenas um resumão. Mas se você quiser conhecer com mais detalhe a história desses seres magníficos chamados Melquisedeques, aqui embaixo na descrição estarei deixando o link para você baixar gratuitamente o livro de Urântia e estudar
tudo sobre os filhos Melquisedeques, suas moradias, suas universidades, seus feitos pelo universo e muito mais, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até o próximo!